Abra sua Bíblia. Eu vou estar colocando uma versão ali, para a gente poder acompanhar. Salmo 6, são apenas 10 versículos. Todos estão com Bíblia? De papel ou no seu celular? Todos? Tem alguém sem Bíblia aqui? Levante a mão. Sem Bíblia? Então, eu vou te dar uma Bíblia, tá bom, amigão? Você é amigo do Dudu, né? Pode me cobrar, tá, Dudu? Vou dar uma Bíblia para ele, tá bom? Domingo você pode pegar comigo. Tá joia? Tem mais alguém sem Bíblia? Só o nosso amigo ali. Eu vou dar uma Bíblia para ele. Salmo 6, de 1 a 10. Está com a sua Bíblia aberta? Depois você confere na sua Bíblia, a sua versão, mas vamos comigo nessa versão aqui. Senhor, não me... Deixa só eu ler, porque a letra está pequena, só acompanhe. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra minha alma, salva-me por tua benignidade, porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas, já os meus olhos estão consumidos pela mágoa, e têm-se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto, o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos, tornem atrás e envergonhem-se num momento. Esse é o Salmo de número 6, que muito fala ao nosso coração. Esse Salmo é um lamento individual do rei Davi. O estudo bíblico do Salmo 6 revela que o salmista recorreu à benignidade. Na sua Bíblia, possivelmente está misericórdia. Ali eu li benignidade, algumas Bíblias trazem benignidade, mas a palavra mais próxima é misericórdia mesmo. Então o salmista ele recorreu à misericórdia do Senhor, num tempo de grande angústia e aflição, um tempo de muito sofrimento. Durante esses momentos de dor, Davi expressou sua total confiança em Deus. Não fez como alguns que se dizem cristãos, que no momento da dor, no momento da situação difícil, abandona Deus, larga Deus, não vem à igreja, nega um convívio, nega um relacionamento, tentando arrumar um culpado. Aponta um culpado, sempre vai tentar arrumar um culpado. Ele não se coloca no lugar que ele está se afastando. Não frequenta uma EBD, não frequenta um PG, não participa de nada, vai se afastando por conta própria. E é gente que tem entendimento. Não é gente nova que chegou agora e que não conhece a palavra. É gente que conhece o caminho de casa. O pai do filho pródigo não foi atrás dele. O filho pródigo saiu de casa, gastou tudo, e ele voltou sozinho. O pai estava lá esperando, como Deus também está aqui esperando todos aqueles que estão afastados, mas eles precisam ouvir a voz de Deus e voltar. O pastor foi atrás da ovelha. A ovelha não tem discernimento, a ovelha não sabe o caminho, a ovelha é tonta, a ovelha é pancada da cabeça mesmo, animal que não tem senso. Por isso tem que ter um pastor. O único animal que tem que ter um pastor para pastorear é a ovelha,
Por isso a ovelha perdida, o pastor foi atrás, porque a ovelha não volta. A ovelha não volta porque não conhece o caminho, não tem um faro igual um cachorro, igual um cão, por exemplo, igual um gato, por exemplo. Você pode botar um gato aqui, botar no carro, levar lá para qualquer lugar e ele volta para sua casa. Eu lembro quando eu era criança, minha mãe queria se desfazer de um gato, que ela já tinha, uma gata na verdade, que ela já tinha dado várias ninhadas de às vezes 10 gatos, muitos gatos. Minha mãe, sai com esse gato daqui, tira esse gato. Eu e meu irmão botamos um gato dentro de um saco assim, amarramos um saco, levamos de bicicleta lá do outro lado do rio, aí tiramos ele do saco, atravessamos o rio, botamos o gatinho lá, voltamos, atravessando o rio de novo, voltamos com a bicicleta. Quando nós chegamos, o gato já estava lá. Chegou primeiro que nós. A ovelha não. A ovelha não conhece o caminho. A ovelha não volta. Então, por isso o pastor vai atrás. Aquela ovelha que não conhece a palavra, não conhece o caminho. Pessoas novas que estão chegando. Agora, gente madura, gente que é crente, que conhece a palavra, conhece o caminho, precisa ouvir a voz de Deus e voltar para casa. E o pai vai estar lá esperando, igual o filho pródigo. Assim é o Salmo 6. O título do Salmo 6 na minha Bíblia, aqui na King James, diz: súplicas durante a provação. É um rei que está passando por uma provação difícil, muita dor, angústia, mágoa, tristeza, alma perturbada. Ele é bem claro: a minha alma está perturbada, mas ele não perde o senso de que ele está falando com Deus, de que ele tem um Deus. Ele tem um Deus. Então, é um salmo de súplicas durante uma provação. Querido, e de repente Deus quer te provar numa provação, né, uma redundância aqui, quer te provar numa situação difícil e você é reprovado. É reprovado porque você não busca Deus, você fica questionando Deus, porque você não merece isso. Por que eu estou passando por isso? Eu sou teu filho, eu não mereço isso. Muitas das vezes, nós fazemos isso com Deus. Davi não fez isso. Porém, não é possível saber a ocasião exata da vida de Davi em que ele passou por isso. Alguns estudiosos, eles sugerem, é uma sugestão dos grandes teólogos do mundo inteiro, que esse momento é o momento que ele está passando muita dor, porque o seu filho Absalão se revolta contra ele, monta um exército contra ele, e ele agora não quer brigar, não quer lutar com o filho, ele está numa angústia, porque senão ele vai ter que guerrear com o filho e matar o filho. Pode ser também um momento em que o seu próprio filho Absalão morreu também, e que ele chorou e gritou. A gente não sabe, os estudiosos não sabem. Outros defendem que ele estava com uma enfermidade muito grave no seu corpo, a ponto de levá-lo a uma depressão. Aqui é um clamor de um rei que está depressivo. A depressão não é a doença desse século, ela é doença de homens, e a Bíblia tem vários relatos de homens que tiveram depressão. Elias foi um, Pedro, tantos outros, tem traços de depressão na própria Bíblia. A Bíblia aponta esses traços para nós. Então, este salmo tem sido classificado, preste atenção nisso, este Salmo 6 tem sido classificado como um dos 7 salmos penitenciais de Davi. Eu vou te falar quais são os 7 salmos penitenciais de Davi. Se você quiser anotar, anota, senão vai estar gravado, é só você ir lá e ver. É o Salmo 6, o Salmo 32, o Salmo 38, o Salmo 51, o Salmo 102, o Salmo 130 e o Salmo 143. São 7 salmos penitenciais de Davi. Estudem esses 7 salmos, meditem nesses 7 salmos, e tenho certeza que específicos, né?
que Deus vai falar grandemente ao seu coração. Este Salmo 6, podemos dividi-lo em duas partes, são 10 versículos. Podemos dividir a primeira parte de 1 a 7, e poderíamos dar um tema para essa primeira parte, que é a dor do desespero sendo apresentada diante de Deus. Olha só, a dor do desespero sendo apresentada diante de Deus. E a segunda parte, versículos 8, 9 e 10, os 3 últimos versículos, poderíamos dar um tema que seria a alegria do livramento, porque é um salmo de súplica do momento difícil, mas é um salmo também que no mesmo salmo, na mesma oração, ele já sente a resposta e ele já declara isso. Coisa maravilhosa. Então vamos lá. Primeiro está ali, ó, a dor do desespero sendo apresentada diante de Deus, de 1 a 7. Mas vamos por parte. Versículo de 1 a 3. Dá para ler agora? Está maiorzinha a letra? Dá para ler? Vamos lá então, vamos juntos? Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Ele abre o peito, ele abre o coração para Deus. Se você estiver passando por alguma luta, alguma perseguição, alguma enfermidade, alguma doença, algo no seu casamento, na sua vida pessoal, no seu trabalho, no ministério, às vezes somos perseguidos no ministério, tem inimigos externos, temos inimigos internos e às vezes inimigos interiores, inimigos dentro do nosso coração, medo, dúvida, raiva, rancor, são inimigos, estão dentro de nós. Qualquer um desses momentos da vida, a gente precisa parar e colocar tudo diante de Deus, tudo diante de Deus, e seja sincero, aquele até quando ali, tem um porquê, ele não está aguentando mais, ele não está aguentando mais. Quem já passou por situação assim, difícil, de não estar aguentando mais, mas que tem um fio de esperança, é único em Deus, somente Deus. Quem já passou por situação assim, levante a mão. Quem já passou sabe, aquele momento que você não vê solução, não vê recurso, dinheiro não adianta, médico não adianta, advogado não adianta, juiz não adianta, nada adianta, você não vê resposta, aí que você não tem que, às vezes dá um desespero. O salmista, ele está desesperado, mas ele não perdeu a fé, e às vezes como seres humanos, humanos mesmo que somos, naturais, pequenos, temos medo, e coragem não é ausência de medo. Às vezes o medo está lá, mas mesmo com medo a gente precisa pedir coragem para Deus, coragem para tomar uma decisão, coragem até para buscar a face dEle, porque coragem não é ausência de medo, o medo vai estar lá, aí vai com medo e tudo, mas se você não tiver coragem, só o medo você não paralisa, neutraliza, você fica anestesiado. Então você tem que pedir coragem a Deus, para tomar uma decisão, tomar uma atitude, e uma atitude às vezes de orar, porque às vezes você não tem força para orar, não tem resposta, não tem força para orar. Então Davi inicia o Salmo 6, derramando a sua alma perante o Senhor. Ele admite ser merecedor da repreensão, ele admite, eu mereço essa repreensão, mas ele apela para a misericórdia, ele reconhece que ele é um pecador, ele reconhece que apesar de rei, ele é um ser humano e que falha. E depois você vai ver um dos salmos penitenciais dele, é o 51, onde ele confessa o seu pecado,
ele reconhece totalmente o seu pecado, e ele pede a Deus um coração novo, e um espírito inabalável. Ele é ser humano, é rei, mas é ser humano, e pecou e errou diante do Senhor. O salmista diz que está debilitado e que os seus ossos estão doendo. Pode ser uma enfermidade física ou pode ser algo emocional. Quando você está tão abalado emocionalmente, os seus ossos doem. Aí o pessoal, isso é emocional, mas emocional também é uma doença e tem tratamento, e tem cura, tem tratamento. É uma doença, não é nada. A pessoa, isso é emocional, como se não fosse nada. Não, tem alguma coisa, não é física, não é química, não é biológica, é emocional. Mas a pessoa está doente, tem que ter um profissional para cuidar. E Deus pode curar uma doença emocional também, que Ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele cura todas as doenças, inclusive a emocional. Mas a doença emocional, ela é tão real que até os ossos doem. E às vezes a pessoa sem percepção, sem um discernimento, chega para visitar alguém. Você tem um câncer? Não. Que tipo de doença você tem? Eu não tenho nenhuma doença, não. Aí pensa, mas isso é emocional. Isso não é nada, não. Nunca diga isso para uma pessoa, porque às vezes ela está doente emocionalmente, até os ossos doem. O salmista diz estar debilitado, seus ossos estão abalados, então ele suplica ao Senhor, versículo 2, olha: tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco, sara-me, está doente, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados, estão doendo, até a minha alma está perturbada. Ele sente dor no corpo e uma inquietação na alma, ele está confuso, a alma dele está perturbada mesmo. Gente, tem gente crente que fica assim, e às vezes não é por estar em pecado, às vezes fica assim por estar em pecado, e às vezes fica assim por não estar em pecado, é uma provação. Deus vai dar a resposta, Deus vai dar a cura. Vamos caminhar. De qualquer forma, na sequência, o salmista deixa claro que a sua alma estava profundamente perturbada. Então, esse ponto ele interrompe em seu desespero e diz: até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? A ideia aqui é o seguinte: Deus, eu estou desesperado, meus ossos doem, minha alma está perturbada, eu não sei mais o que fazer, e o Senhor, o que o Senhor vai fazer por mim? E até quando eu vou ficar assim? Até quando? Eu não aguento mais. Até quando? Esse até quando nos ensinam que às vezes, no momento da dor, parece que tudo demora. Os segundos passam mais lentos, os minutos são infindáveis, a hora parece que é uma semana. Quem está na dor é que sabe. Parece que tudo demora, parece que tudo é mais sofrido, é mais doloroso, parece que dói tudo. As pessoas às vezes não conseguem dormir, passam a noite acordadas, amanhece, vê o sol nascer, daqui a pouco vê o sol se pôr, e nada acontece. O salmista está nessa situação. Aí ele diz: até quando? E esse até quando nos ensinam que o tempo está demorando para nós, mas para Deus não, é Deus trabalhando, cada minuto é Deus trabalhando, e Ele quer ver a nossa fé em meio à dor. Independente do resultado, nós precisamos manter uma constância da nossa fé. A nossa fé não pode oscilar. Se está tudo bem, você está bem, sua fé é boa. Se está tudo mal, sua fé é fraca. Você tem que ter uma fé
inabalável, em tempos bons e em tempos ruins. Fé é fé, você tem ou não tem? Tem ou não tem? E a gente precisa demonstrar essa fé, não para dizer, eu tenho fé, não, com a vida, as atitudes, as ações, as reações, dizem se nós temos fé ou não. As pessoas percebem isso em nós. É isso que o salmista está dizendo: Senhor, até quando? Ele realmente não aguentava mais continuar naquela situação. Então, em seguida, ele continua rogando para que Deus o livre daquele momento de angústia, de dor. Está insuportável. Mas o salmo, ele continua, versículo 4: volta-te, Senhor, livra minha alma. Agora ele não reclama mais. Senhor, volta-te para mim, ouça o meu clamor. Senhor, livra minha alma, salva-me por tua benignidade. Olha só, ele começa a clamar: salva-me por tua misericórdia. Quer dizer, eu não mereço, eu estou sofrendo, não aguento mais, mas salva-me por tua misericórdia, porque na morte não há lembrança de ti, e no sepulcro quem te louvará? Ele está dizendo assim, se eu morrer, eu não vou conseguir te louvar. Não é algo escatológico, ele é algo físico, ele é algo real, é para aquele momento. Os mortos não te louvam, no sepulcro, no cemitério, ninguém te louva, está morto. Eu ainda quero te louvar, eu ainda quero te adorar aqui. A ideia é, eu quero que as pessoas vejam e contemplem a minha vida louvando-te, adorando-te. Senhor, lá, se eu morrer, ele está a ponto de morrer. Se eu morrer, acabou. Aqui na terra não tem mais. Essa é a ideia. Então, nem todo o momento, mas em todo momento ele sempre conhece não ser merecedor do favor divino e de qualquer bênção que ele venha receber. Ele reconhece tudo isso. Salva-me por tua misericórdia. Quando você estiver em aflição, com dor, se você estiver em pecado e você reconhecer que aquela dor, aquele momento difícil é fruto do seu pecado cometido, você só tem uma oportunidade de fazer algo para você mesmo: reconhecer e se arrepender. E reconhecer: Deus, eu estou sofrendo, passando por essa dor, eu estou passando por esse motivo, porque eu pequei contra ti, me perdoa, Senhor. Agora, se não tem nada na sua mente de pecado cometido contra alguém, se você não falou mal de alguém, se falou mal de alguém, alguma coisa vai vir sobre você, palavras que você está semeando contra a vida de alguém, vai vir contra a sua vida, é a lei da semeadura, seja você crente ou não. Mas se você perceber que, Senhor, a minha boca só serve para te louvar e bendizer o teu nome, eu sou teu filho, sou teu servo, não tenho uma vida de pecado, não tenho pecado contra ti, nem contra ninguém, e estou passando por isso, tenha misericórdia de mim, salva-me, sara-me, me livra disso, arranca-me disso, Senhor, a provação está doendo demais. Vocês estão entendendo aqui? Amém ou não amém? Salva-me por tua graça. Olha, não tem pecado em mim, mas eu estou passando na prova, por tua graça, me salva. Olha o versículo 5: porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? O salmista não estava se referindo a uma ideia de aniquilação ou de uma inconsciência da alma depois da morte, nada disso. Ele simplesmente estava se referindo ao silêncio de quem morre, porque o morto não louva, o morto não adora. A ideia é essa, não é da alma de um salvo que vai adorar eternamente no céu. Está dizendo ali algo simples por causa da sua dor, por causa daquele momento circunstancial que ele está vivendo.
versículo 6 e 7. Já estou cansado do meu gemido. Olha só. Ele não aguenta mais gemer de dor. Toda noite faço nadar a minha cama. A ideia é de muitas lágrimas, muito choro, a ponto da sua cama ficar ensopada de lágrimas. Olha só, é uma metáfora para vocês verem, perceberem a angústia e a dor desse homem. Estou cansado do meu gemido. Quantas noites? Toda noite. Da ideia de muitas noites. Ali não vem no plural todas as noites, mas toda noite, quer dizer, todo momento de noite, a minha cama está inundada com a minha lágrima. Molhe o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa. Está de olheira, de tanta mágoa, de tanta angústia, e tem se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Os seus olhos envelhecidos, os seus olhos já com muita mágoa, por causa do momento de dor, de sofrimento que ele está passando. Mas graças a Deus que o Salmo não termina aqui, porque se o Salmo terminasse aqui, a gente ia ficar com isso. O Salmo não termina aqui. Aí os 3 versículos nos dá a resposta, a alegria do livramento. Esteja você passando por qualquer momento, por qualquer dificuldade, por qualquer dor, eu tenho uma resposta para você: não é eterno. Ainda que esse momento venha levar a sua vida, ou levar a vida de alguém, vai levar, mas na eternidade a alegria será perene, para sempre, porque você já foi alcançado pela graça de Deus, é salvo, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Não tem que negar a Jesus em nenhum momento, em nenhuma circunstância. Se você fez a devocional de ontem, você vai lembrar disso. Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha de fogo. Eles falaram para o rei: nós não vamos seguir o seu Deus, não vamos nos curvar diante do seu Deus. Mas o rei gostava deles. Mas se vocês não cumprirem, vocês irão para a fornalha ardente de fogo, vocês irão morrer. Aí eles falaram assim: se meu Deus quiser, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não nos quiser, nós vamos morrer na fornalha. Mas curvar diante dos seus deuses, nós não vamos. Então seja o que Deus quiser, morte ou vida, nós estamos com Ele. Olha que é isso é fé, isso é fé. Se Deus nos curar, Ele é Deus. Às vezes a gente canta isso e não vive isso. Não tem uma música que a gente cantava, não cantamos tem um tempinho já: se Ele nos curar, Ele é Deus, mas se Ele não nos curar, Ele continua sendo Deus. Então venha o que vier, se você é de Deus, você é de Deus, de dia, de noite, na chuva, no sol, na doença, na enfermidade, na luta, no luto, na perda de um ente querido, você é de Deus. Estava conversando com o Nilo ali agora, pode ficar à vontade, Nilo, vou usar você como uma ilustração viva aqui, acabou de tomar um remedinho ali, alguém foi ali para ele pegar uma aguinha, jogou um comprimido para dentro e botou uma aguinha para dentro, em cima do comprimido. Você fez uma radioterapia hoje, né? Ou uma químio. Eu falei: sua voz está lentinha? Está acontecendo, Nilo? Agora à noite. Pastor, porque eu fiz uma quimioterapia hoje. E está aqui. Vocês conhecem o Robinho? Robinho da Coese, membro aqui da Coese, na igreja co-irmã nossa. Ele é radical. Ele estava internado esses dias com câncer. E o câncer dele é estado gravíssimo. Eu não acreditei quando eu vi o Robinho lá. Ele estava com um curativo aqui, porque ele fez um procedimento de tomar, não sei se foi a rádio ou a químio.
catéter, né? Está fazendo câncer raro e grave. E ele estava lá, a cor dele está até mudada. Temos que orar por esse homem de Deus. Ele estava lá. Eu abracei ele e ele falou, pastor, louvando com alegria. Eu falei, Robinho, você está aqui? Abracei ele. Pastor, estou feliz de estar aqui. Olha, com câncer, fazendo um processo, prova maior que isso. Às vezes, gente boa, está perfeitamente saudável, se aborrece com qualquer coisa, não vou à igreja, não quero mais comunhão, não quero mais relacionamento. Isso é atitude de crente? Isso é atitude de gente que se diz crente? E quem está em torno está vendo, por que ele está fazendo isso? Que crente é esse? Como a gente percebe uma atitude dessa de Nilo, de Robinho e de tantos outros? A gente percebe também a atitude daqueles que fazem o contrário. Só que nem que essas atitudes assim são louváveis, a gente externa, né? A gente traz à tona. As outras a gente finge até que não vê, porque dá até vergonha de atitude de certos crentes, que se dizem crentes. Cuidado, que Deus, Ele é amor. Deus, Ele é amor, mas Ele é justiça, justo, e também é o quê? Fogo consumidor. Ele é justo, Ele é reto, Ele é bom e Ele é amor. A justiça de Deus e o amor de Deus está na mesma balança. Nada que você fizer vai mudar o amor incondicional que Deus tem por você. Mas também, qualquer coisa que você faça, você está sob a justiça de Deus. E a justiça de Deus não é igual à justiça do homem. Alegria do livramento. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade. Ele estava cercado de iníquos. O palácio do rei Davi estava cercado de iníquos, inclusive gente dentro da sua própria família, inclusive alguns dos seus filhos, porque Aminon, um dos seus filhos, arrumou uma emboscada para violentar, estuprar a própria irmã. Um dos filhos de Davi armou uma emboscada, sequestrou, violentou, estuprou e matou a própria irmã. Você acredita nisso? Está na Bíblia. Imagina esse pai, talvez um desses momentos foi esse, ver a sua filhazinha Tamara. Tamara significa palmeirinha. Nenhum pai coloca o nome de uma filha palmeirinha, coisa lindinha, coisa fofa, para morrer estuprada e violentada pelas mãos do próprio irmão. Dá para entender a angústia desse homem? Você se compara a ele, ou a angústia dele é pior que a sua? É um rei. Davi, ele foi o melhor rei que já teve nessa terra, mas ele não foi um bom pai. Quando você vai para a Bíblia para ver exemplos de bom pai, você não pode usar Davi. Davi não foi exemplo de um bom pai. E a Bíblia fala isso. Mas Davi era um homem que se arrependia dos seus pecados, ele reconhecia os seus erros. E um dos salmos penitentes dele, dos 7, o 51, já falei, só para reforçar, leia depois o Salmo 51, talvez hoje ainda antes de dormir, ou amanhã cedo ao acordar, Salmo 51, lembra de Davi, é Davi reconhecendo o seu pecado, confessando o seu pecado, a oração de confissão. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. Você pode dizer isso? O Senhor já ouviu a voz do meu pranto. Mais uma vez, o Senhor
já ouviu a voz do meu pranto. Então, quando você estiver numa situação difícil, pranteie diante do Senhor. Leve o seu pranto. Pranto é você clamar, chorar, se derramar aos pés do Senhor. Não é aquela oraçãozinha que qualquer papagaio faz. Se seu papagaio te ouve orar, daqui a pouco seu papagaio vai estar orando igualzinho a você. Oração mecânica. Pranto é você colocar para fora aquilo que te angustia, a sua dor. Não é culpar ninguém, não é arrumar um culpado. O meu líder, o meu pastor, o meu líder de PG, alguém da minha classe, alguém no meu trabalho, meu vizinho. Esqueça, não arrume um culpado, pranteie, coloque diante de Deus. E depois você vai dizer assim: o Senhor já ouviu o meu pranto. Se você não prantear, como é que Ele vai ouvir o seu pranto? Deus quer ouvir o seu pranto. E por isso, às vezes, Ele permite a dor, a angústia, para que Ele quer ouvir o seu pranto. Você precisa tirar um momento e prantear, colocar tudo diante dEle. Abre o seu coração e depois você vai entender e perceber que Deus está te ouvindo. Olha só, o Senhor já ouviu a minha súplica. Vamos juntos? Espera aí. Como é que volta aqui? 9. O Senhor já ouviu a minha súplica. Mais uma vez. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Quer dizer, o Senhor receberá, aceitará no sentido de receber. O Senhor ouviu o meu pranto, o Senhor ouviu a minha súplica, e o Senhor vai receber a minha oração. Aqui está o segredo de você sair de momentos difíceis da vida que não tem resposta, que nenhum ser humano pode te ajudar. Versículo 10, para a gente terminar. Envergonhem-se, e perturbem-se todos os meus inimigos. É tipo assim, aqueles que estão rindo de mim agora, aqueles que estão vendo que eu estou nesse momento de dor, estão caçoando de mim, estão rindo de mim, estão querendo meu mal, envergonhe eles, Senhor, porque eu estou aqui com dor, mas estou na tua presença. Eu estou aqui com a alma perturbada, mas estou na tua presença. Eu estou aqui fazendo quimioterapia, mas estou na tua presença. Eu estou aqui com dor de coluna, mas estou na tua presença. Eu estou aqui me sentindo mal do estômago, eu estava lá domingo, eu falei assim, eu tinha todos os motivos para ir para casa, eu não estou bem, mas eu estou aqui, eu quero que Deus me use aqui. Eu quero que Deus me use aqui. Deus me usou mesmo com dor. Cheguei agora, Paulo Luiz falou para mim assim, pastor, o senhor estava nitidamente branco, pálido. Alguma pessoa falou, pastor, eu estava preocupado do senhor cair ali. Mas eu estava sustentado pelo poder de Deus, pela graça de Deus, pela força do Espírito Santo. É na força do Espírito Santo, não é no nosso braço, não é no nosso músculo, é na força do Espírito Santo. Então, se tiver alguém rindo de você, porque você está prostrado, pranteando, deixe, porque eles serão envergonhados em nome de Jesus. Você crê nisso? Que Deus está ouvindo o seu pranto? Então se coloque de pé. O 7, qual música nós temos? Grande é o Senhor? Grande é o Senhor que está aqui, e nós estamos pregando a palavra dEle. Ele é grande, Ele é justo, Ele é amoroso, Ele é poderoso, e Ele está ouvindo o seu pranto. Baixe sua cabeça aí, feche seus olhos.